contar a história tão incrível de uma menina maravilhosa, abençoada, que acabou de chegar no grupo aqui com a gente, mas vou deixar a Maria apresentar, mas antes disso, muito prazer. Eu sou a Vivi, esposa do Eduardo, legendário 143648, mãe dos gêmeos Heitor e Davi, e tô muito feliz porque nessa semana a gente vai subir o legado com um deles, eles têm 5 anos, então meu pequeno vai se tornar um ursinho e tô aqui com o boné dele hoje em homenagem a ele. Heitor, Davi, mamãe te ama. Ai, que linda! Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos aqui hoje recebendo uma pessoa que vai dar um testemunho incrível e pode edificar a sua vida. Se você conhece alguém, quando você começar a assistir, se você se identificar, manda para alguém, manda para as pessoas que você... Eu tô olhando aqui, gente, porque ela tá aqui, assim, super ansiosa, maravilhosa para dar esse testemunho, mas... Aguarda só um pouquinho, tá? Ela já vai aparecer para vocês aí. Então, hoje é um dia especial, né? É um testemunho de muita fé, assim, de muita resiliência, né? Mas foi guiada por Deus, é uma menina jovem, né? Uma jovem já com uma história tão incrível. Verdade. Então, meu nome é Maria, eu sou esposa do Hugo, legendário 143651. Beijo, meu amor, te amo. E é isso, gente. Então, hoje vamos receber aqui no nosso estúdio a Ingrid. Bem-vinda! Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito honrada. Meu nome é Ingrid Novas, eu tenho 22 anos, sou esposa do Felipe, legendário 191.925. Oh! Tem que decorar. Legendário. Faz uns 20 dias da nossa primeira montanha. Realmente é uma história... A gente está aí casado há 2 anos, mas é uma história... como muito novos, mas uma história de muita fé, de muito trabalhar de Deus, de realmente confiar no Senhor. E eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui participando do podcast. Espero realmente alcançar outras mulheres e que a minha história, a nossa história, seja testemunho aí para muitas delas. Amém. Amém. Que assim seja, que Deus possa guiar a nossa conversa aqui hoje, né? Amém. E que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém. Amém. E a gente acho que tô muito lisonjeada de ter você aqui. Eu acho que antes de mais nada, obrigada pelo seu sim, porque de novo, né? Nós não somos patrocinados nem afiliados ali do Legendário. A gente está aqui para contar histórias reais de mulheres reais que receberam esse homem pós-montanha, porque muito se fala dos Legendários. É um negócio de homem que vai lá fazer festa na montanha. Não, tem que subir. Não, mas gente, quem é a esposa que recebe esse homem pós-montanha, né? E aí, é por isso que a gente tem também o grupo de mulheres esposas de legendários, que a gente tá ali para uma fortalecer a outra. E uma das práticas do nosso grupo, né, Maria, é receber essa mulher e pedir para ela se apresentar. E quando ela se apresenta, a gente pede ali para contar e fazer um resumo da história. Quando a Ingrid chegou e contou, assim, um spoiler da história dela, eu lembro que eu tirei o print e falei, Maria, a Ingrid tem que estar aqui. E foi até a convite de uma mulher maravilhosa, que é a Vivi, minha xará, que daqui a pouco a Maria também vai contar uma parte da história, ela vai estar aqui com a gente também. Mas eu tô muito lisonjeada pelo seu sim. A Ingrid, quando a gente fez o convite, ela ficou super lisonjeada e falou, não, preciso contar a minha história mesmo. Então é sobre isso, né? Sobre a nossa história, alcançar outras famílias e outras vidas e conseguir mais transformações, né? Sim. Sim, e a gente está aqui, né, no nosso servir, né, você serve com o que você consegue com o seu tempo, né, com a sua disponibilidade, e a gente está aqui para servir você, para, de repente, tocar a sua vida de alguma forma. Se você, de repente, se prende muito, né, se cobra muito, né, não sabe o que fazer, venha caminhar com a gente. Nós estamos aqui disponíveis, doando o nosso tempo e falando do que Deus tem feito nas nossas vidas, né, do que Deus tem derramado, né, Vivi? É verdade. E que derramar foi na sua vida, né, Ingrid? Então, acho que pra gente começar do começo, se apresenta vamos contar um pouco da sua história antes da gente
gente aterrissar ali na montanha, porque essa montanha foi emocionante, assim. Eu não vejo a hora de eu chegar já no capítulo da montanha. Foi transformadora a montanha, mas tem uma história antes da montanha. Como eu falei, né? Eu tenho 23 anos, eu me casei quando eu tava com 20 anos. Eu tenho um namoro, a gente namorou durante 2 anos e 7 meses, mais ou menos. E a gente viveu muitas coisas, né? Eu conheci o Felipe na igreja. A minha família, né? Eu morei com os meus avós durante muito tempo, então eu frequentava a igreja católica. E quando, de fato, eu me mudei para, enfim, né, morar com os meus pais, ali onde eu comecei uma nova vida, conhecer uma outra igreja, porque meu pai era evangélico, é evangélico, e aí eu comecei a vivenciar tudo isso, né, e foi ali que eu me encontrei, porque eu falo, né, eu fiz catequese, passei por todas as fases, né, da igreja católica, mas era muito diferente, eu não me encontrava, né, então eu sentia falta de alguma coisa. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, participei dos cultos, eu comecei a sentir, né, essa presença de Deus, a orar, a entender o que era a oração. Então, foi ali que tudo se iniciou. E aí eu conheci o Felipe na igreja, na época ele já ministrava para os jovens na igreja, a gente tem 6 anos de diferença, então era só uma menininha e ele já estava lá aprendendo com ele. E foi a gente viveu muitas coisas juntos, né? E demorou um tempo até a gente, de fato, começar a namorar. A gente criou uma amizade antes disso. A gente viveu muitas coisas dentro da igreja. Participamos de muitas ações da igreja. Fomos fazer missões juntos em outros estados. Então, a gente foi construindo esse laço do nosso relacionamento até chegar, de fato, a namorar, enfim, né? E isso tudo foi muito, muito diferente pra mim, foi diferente pra ele, porque a gente realmente não tinha essa expectativa de um namoro. A gente não achou que isso fosse, de fato, acontecer. Meus pais também não, e a gente era uma família, né? Meu pai e minha mãe tinham ele como filho. Então, quando eu cheguei pra conversar com meus pais, pra falar, olha, acho que eu tô apaixonada, acho que eu quero namorar o Felipe, foi um susto, porque realmente foi surpresa pra todo mundo. E graças a Deus tudo aconteceu como tinha que ser. A gente passou por momentos muito difíceis. Eu era muito nova, na época eu tinha acabado de sair da escola, tava começando. Eu era muito nova, né? Nova, né, Paula? Eu sou nova. Não, é muito nova. Eu era ainda mais nova. Eu fiquei fazendo a conta. Eu tenho quase o dobro. Olha! Tá bom, só essa pausa. E aí foi isso. Então eu comecei a trabalhar, logo em seguida a gente começou a namorar e eu fui aprendendo coisas com ele e vice-versa, né? E aí durante esse tempo, acho que a gente acabou se afastando da igreja, a gente deixou com que as coisas fossem entrando no nosso relacionamento, a gente já não tinha mais a mesma vontade, a mesma comunhão com a igreja, de querer servir, de estar lá, de ser presente, e isso foi dando brecha para que o inimigo, ele entrasse com tudo e de alguma maneira ele queria destruir, ele não queria que chegasse no nosso casamento de fato. Então tudo que ele pôde fazer até essa data ele fez. Então a gente passou por muitas batalhas juntos, foi muito difícil, nosso relacionamento foi bem complicado, até depois dando um spoiler, né, de como depois da montanha, meu relacionamento com o Felipe, eu sempre fui uma mulher muito carinhosa, então pra mim esse afeto de estar ali, de abraçar, de estar junto era essencial. E ele, a gente de uma criação totalmente diferente, ele já era o cara mais reservado, ele não se comunicava direito, então era um pouco difícil de chegar, de entender o que ele estava sentindo, o que ele estava passando. E aí a gente tinha esses conflitos, né? Então eu sempre muito em cima de, o que eu posso fazer? O que a gente faz para resolver isso? E ele sempre muito fechado de, não, eu resolvo, deixa comigo, deixa que eu dou conta dessa situação. E a gente foi vivendo isso. Então, foi muito, muito difícil mesmo a gente, né, se entender durante esse período. Eu não acreditava, eu tinha sonhos de me casar, mas não acreditava que isso aconteceria tão rápido, né? Então a gente aí com quase 3 anos de namoro, a gente se casou. Então eu achei que isso fosse demorar o processo um pouco mais, mas quando ele me pediu em casamento, eu falei, agora, vou realizar meu sonho. E aí a gente foi muito rápido, ele me pediu em casamento em novembro, em março a gente tava casando. Então, a gente teve
Nossa! Foi muito rápido. Foi 3 meses aí pra gente se organizar. Isso, casamento em 3 meses, né? Foi Deus, completamente. Não tem outra Não explicação. tem data, você não tem foto dentro. Nada. E aí foi muito rápido. A gente tinha uma data e a gente queria muito aquela data. Que a gente começou a namorar dia 2 de agosto e a gente queria que fosse algum dia 2 de algum sábado que caísse aí dia 2. E aí a gente foi ver no calendário e só tinha um sábado, que era o 2 de março. Nossa, Que foi daqui a pouco. E aí foi assim que a gente decidiu, então por isso tão rápido, né? E aí a gente começou a correr atrás de tudo pra poder organizar. Então ele não tinha o sonho de casar, de ter festa, nada disso. Isso é sempre nosso. A maioria das vezes é nosso, né? E eu era o meu sonho, então eu queria entrar com o vestido mais lindo, eu queria ter a festa mais linda, eu queria tudo do jeito que eu sempre sonhei. E aí a gente foi trabalhando isso pra gente poder conquistar todas essas coisas. Na época a gente trabalhando junto, né, os 2 corretores de imóveis, então a gente trabalhava junto, trabalha junto até hoje. E tava numa fase muito difícil. Então a gente, é o que eu falo, foi Deus, né? Na hora de fazer, né, a declaração lá do casamento, a primeira coisa que eu falo é que se não fosse Deus ali naquele casamento, nada daquilo estaria acontecendo, porque só tem essa explicação. Foi Deus que fez com que tudo acontecesse. E aí foi muito difícil, então a gente teve que trabalhar muito para poder conquistar, porque é muito caro, né? O casamento, na proporção que eu queria, era muito caro, tava completamente fora da nossa realidade. E aí a gente foi trabalhando para que as coisas acontecessem. Muitas portas se abriu, mas a gente não conseguiu conquistar tudo que a gente precisava para que esse casamento acontecesse. Então a gente foi... Então aí começa a luta, né, do casamento. Então a gente foi se enrolando em dívidas e virou uma bola de neve gigantesca, mas eu casei. Então, no dia do casamento, tava lá. Era casar. Era casar. Pagar, Era uma outra parte. Depois a gente resolve. Depois resolve. Então, a gente casou. E, assim, eu nunca tive esse pensamento, né, de, é caro, né, isso leva tempo, precisa ter cuidado com isso, e ele sempre tentando ali realizar o meu sonho, mas ao mesmo tempo de, calma, não dá pra ir por esse caminho, né, a gente precisa controlar um pouco mais. E aí foi gerando realmente uma bola de neve, e foi aí que começou, né, os problemas do nosso casamento. Por quê? Eu não tinha essa visão do quanto isso era importante, do quanto isso impactaria a nossa vida. E ele extremamente preocupado com como que é que eu vou resolver, como é que eu vou pagar tudo isso agora, né? Então a gente, além de ter que pagar as contas que vinha mensalmente do que a gente vinha usando, ainda tinha a dívida do casamento. Então, ele entrou em parafusos, né? Uma lua de mel já quase que conturbada, assim, porque você passou pelo momento quase que de dívida imediato, né? Porque existe aquela questão de você desfrutar, de ser tudo flores, todo aquele começo, e você já começar um mês preocupado com dívida. Exatamente. E eu tava até então muito tranquila, porque eu falei, Deus sabe de todas as coisas, e aí meu marido resolve. E aí foi isso, justamente. Você desfrutou o caminho. Gente. Ele na lua de mel, inclusive, ele tava super preocupado. Olha. Então, foi assim, eu tentando, vamos curtir isso aqui, né? Vamos realmente desfrutar de tudo aquilo que Deus nos proporcionou, enfim. E ele super, super preocupado. E aí, como a gente tinha essa dificuldade de acesso, dele poder se abrir e falar como é que ele estava se sentindo em relação a isso, eu fui tentando, mas ao mesmo tempo ele se fechava cada vez mais, porque ele também não queria me machucar ou trazer essa dor, tudo isso que ele estava sentindo em relação à vida financeira, né? Então, foi uma luta. Ele foi te blindando e aí isso depois acabou estourando de alguma E aí forma. Eu falo, né, hoje eu entendo, né, eu falo, depois da montanha a gente começa a entender algumas coisas, porque uma coisa é fato, né, aí eles sobem a montanha, mas a gente também em casa vive aí uma montanha, Sim. né, e aí de se olhar no espelho e falar, eu também podia ter ajudado aqui, né? Não precisaria ter feito dessa maneira. Então, foi uma transformação em mim também, porque, enfim, eu achava que era ele que tinha que resolver as coisas dele. Eu tava ótima, perfeita. E ele que desce transformado. Todo mundo que passa aqui fala isso, né? E é impressionante como, às vezes, nós mulheres, a gente muitas vezes não se põe no lugar do marido, né? Só acha que ele de repente é grosso. Uhum. Porque não faz o que eu quero. Então, muitas vezes, a gente
falha com isso, né? E às vezes é uma coisa tão simples, né? É só vamos deixar mais pra frente a gente consegue conquistar isso. É só o tempo, é só uma questão de alinhar as expectativas, né? E existe uma questão de guerra também, né? Acho que a gente aprende nesse decorrer da montanha que as nossas batalhas são de joelho, né? Então, assim, às vezes a gente passa por vários processos. Aí tem hora que eu falo assim, amor, acho que isso é de joelho. Aí eu falo assim, não, eu já falei com Deus. Porque existe isso. Porque se a gente... Meu marido fala muito pra mim, amor, comigo você tem o que você quiser. Aí ele fala, se você soubesse o que você tem comigo. Você tem a faca e o queijo na mão. Sim. E a gente tem que saber orquestrar isso, né? A forma de você falar, ou o jeito de falar, ou o momento de você falar. Porque não tem aquilo, né? 2 bicudos na hora que vai pegar ali e acaba se bicando, mas, poxa, se talvez hoje é um dia que meu marido, ele tá, mas eu conhecendo, né? Conheço meu companheiro. Se hoje é um dia que ele tá mais estressado, chateado, não é o momento de eu entrar em embate. Então, eu preciso ser sábia naquele momento de acolher, porque na hora que for o meu momento, ele acolhe, né? Então, acho que essa sabedoria que também a gente vai pegando e vai aprendendo. Com o tempo a gente vai adquirindo isso, né? E a gente tem que pôr em prática. Sim. E assim, não é porque nós somos mais velhas do que... porque nós somos mais velhas que nós não passamos por isso. Nós passamos. É uma luta todos os dias. Todos os dias você toma a decisão de dizer, olha, na minha casa não vai ter discórdia. Na minha casa não é assim que funciona. Vamos entender o que o outro está passando, vamos ver o que a gente pode ajudar, né? Se eu não puder ajudar também, não tem por que eu ficar insistindo. Sim. Né? E às vezes é só a pessoa que consegue ali conversar com Deus e alinhar suas expectativas para aquela situação, para aquele momento, ter uma direção. Sim. Né? Então, não adianta a gente falar, faz assim. Faz assim. Não, tem situações que não adianta a gente interferir. A gente só apoia, né? Fala, não, tô com você, vamos juntos e a gente vai resolver. E Deus está no controle, né? Mas às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. A gente quer pegar o controle na marra, Sim, né? Vou resolver, vou fazer. E pra gente, durante esse período, foi muito difícil, porque não tinha Deus na nossa casa. Então, assim, já era ruim, né? A gente ainda já não tinha mais esse contato, já não ia mais pra igreja. De 2 dobras, já não era mais de 3 Não era mais de 3, não era mais. Então, perdeu-se o relacionamento ali diário, né? Mais fácil de romper. Sim. Tanto que, né? Deixa você continuar. Mas aí foi isso. Então, durante esse processo, eu fui me sentindo muito sozinha, porque ele foi se isolando cada vez mais e eu ali o tempo inteiro em cima de... Meu, você não faz isso. Olha, eu preciso de você nessa situação. Preciso conversar com você sobre isso. E ele extremamente maluco de tentando... Já no primeiro ano. Nos primeiros meses ali. Foi bem no início mesmo. Então... E a gente foi vivendo isso até a montanha, né? Até um pouquinho antes da montanha. Então, a gente passou por muitas lutas durante esse tempo, né? E aí houve várias situações. Eu falo isso com o meu coração super, super tranquilo e sei o quanto Deus me fez passar por situações para que fosse referência para outras mulheres de, dá pra gente seguir, né? A gente não precisa abrir mão, porque eu tava aí com isso na cabeça, né? Sim. De, olha, ou sobe na montanha e volta transformado ou... acabou, né? Não existe mais uma segunda chance. E todo esse processo me fez amadurecer isso, de quantas vezes eu não fui a esposa sábia de falar, deixa ele viver o momento dele, porque isso é coisa dos homens, né? Ele sempre mais preocupado com essas questões do que nós mulheres, pelo menos pra mim, e não ter deixado ele nesse tempo, e cobrava muito. Então, era um dos maiores conflitos, era que ele ficava, você me cobra demais, eu não tô dando conta nem disso, nem das suas cobranças, nem, né, de tudo que você precisa, mais essa outra situação, que é algo que eu quero resolver. Então, a gente foi vivendo um conflito aí, né? E aí, com o passar do tempo, a gente sempre tentava, né? Então, a gente tentava, às vezes, sair, conversar, fazer alguma coisa, mas era
uma semana ali tá tudo bem, depois a gente já brigava de novo e vivia nesse ciclo vicioso de uma hora tá bem, outra hora a gente briga, uma hora tá bem, outra hora a gente briga. E durante esse tempo, eu peguei as minhas coisas e saí da minha casa algumas vezes, né? Então, eu cheguei a falar, não quero mais, é o fim pra mim, não tem saída. E pegar minhas coisas, minha mala, pegar tudo, colocar debaixo dos braços e falar, olha, acabou, tô indo embora. E morar na casa da minha avó, às vezes por 3 dias, por uma semana. E depois a gente conversava e tentava voltar, porque eu falava, eu não quero. E eu sempre tive isso, assim, muito no meu coração, de que Deus não me fez viver tudo isso e casar tão nova pra separar, pra me divorciar, pra não viver de fato aquilo que Deus tinha pra gente. Porque a gente veio, né, a gente frequentava a igreja, então a gente sabia as coisas de Deus. Eu tenho experiência na minha família, minha mãe e meu pai, eles viveram basicamente a mesma coisa, eles tiveram isso também, eles ficaram divorciados durante 7 anos. E eu via a transformação da minha casa, eu vi o quanto o Senhor restaurou o casamento dos meus pais. Então eu falei, não vai ser comigo, não vai ser em mim que isso vai acabar. Não vou deixar com que o divórcio destrua o sonho de Deus também dessa família. Então eu tinha no meu coração de que, independente dessa situação toda, algo ia acontecer. Amém. E a gente ia se resolver e voltar. Então eu voltava pra minha casa. E isso foi atrapalhando o relacionamento com a minha família também, né? Então a gente, vira e mexe, eu ia lá e corria pro meu pai, pra minha mãe e falava, não quero mais. No outro dia já tava eu lá de novo. Não, voltei pra minha casa. Então ficou complicado pra eles também. E claro, né? Aí a gente começa a olhar, eu começo a olhar os meus erros, né? Então eu era a primeira a julgar o meu marido. Eu era a primeira a falar, olha, ele faz isso, ele fala assim, ele é desse jeito. Então eu fico imaginando, né, no mundo espiritual, né, o quanto isso alimentava o diabo de querer falar, olha, ele é isso mesmo. Então você vai colocar, ele é isso, então vai todo mundo achar que ele é assim. Então eu fui alimentando isso, né, em relação ao meu marido. Hoje eu falo, quanto eu falhei nisso, né? O quanto não precisava chegar nessa situação pra poder alimentar algo dentro de mim de que não, a culpa era dele. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, a culpa era dele, o erro era dele, então ele que tava ali fazendo as escolhas dele. E talvez não nem reclamar, né? Porque a gente pode falar, mas não aos pés de quem poderia resolver, né? Não era aos pés da cruz, assim. É de chegar e falar, Jesus, resolve. Essa era uma questão. A gente aprendeu bastante, acho que nesses outros episódios, né? Sobre aquilo de que o homem chega onde a oração da mulher chega primeiro. Então, assim, eu estava reclamando, não que você não possa. Sim. Não estou falando que a gente não pode reclamar. Muito pelo contrário, mas reclama pra quem resolve, né? Reclama pra quem resolve, exatamente. E não era, né? Então eu falava, eu queria só colocar pra fora tudo que eu tava sentindo. Então qualquer ódio talvez da sua família contra ele. Né? Foi isso. Então, e qualquer pessoa que passasse e falasse, como é que você tá? Eu já começava. Falava, meu marido isso, meu marido aquilo. Então, isso foi destruindo a minha casa e destruindo também o respeito que eu tinha por ele. Porque eu fui alimentando isso. Então, já que eu falo isso pra todo mundo, então ele realmente é. Então, eu fui alimentando isso dentro de mim de que, não, ele é esse cara ruim, ele é esse cara grosseiro, ele é esse cara que não tá disposto, que não me coloca, porque eu falava muito, não me coloca em prioridade, eu não sou a prioridade dele. Então, eu fui alimentando isso e isso foi fazendo com que, em algum momento, o respeito acabasse, a admiração acabasse. E a gente foi vivendo isso durante todos esses dois anos, né? Em março do ano passado, graças a Deus, o Senhor fez com que a gente quitasse as nossas dívidas. Amém. A gente começou. E aí foi quando a transformação começou nele, porque foi antes da montanha, né? Muitas coisas mudaram no Felipe antes da montanha, porque eu já tinha avisado ele e falado: olha, se não mudar, uma hora eu não vou aguentar mais, porque eu tô aqui tentando, mas uma hora isso daqui, essa minha força pra fazer esse casamento acontecer vai se acabar. E olha eu, né? Fazer o casamento funcionar. Quem sou eu pra querer fazer qualquer coisa? Mas eu tava nessa ideia. Então, depois dessa situação, porque tudo gerou, né, em relação a essa dívida, esse valor que a gente tinha, porque era muito alto. E aí, quando tudo isso acabou, ele começou a
ficar mais em paz. Então, ele tinha mais tranquilidade para poder conversar. Foi muito difícil o começo, porque aí a gente teve que, durante todas as coisas que a gente viveu, aí voltar atrás de falar, olha, me perdoa por isso, eu errei nisso daqui, vamos tentar de novo. Então, foi difícil, né? Foi um processo aí longo para que a gente conseguisse realmente se entender e se colocar no lugar do outro, porque eu não fazia isso de jeito nenhum. Para mim, era ele o errado. Ele o errado. Eu tô certa e pronto. E pronto. É isso. E aí foi isso. Então, depois desse valor, né? Depois a gente conseguiu vencer mais essa batalha. Ele foi voltando, assim, né? Voltando a ser o cara que eu falei, foi esse... Você se apaixonou, Foi esse cara, né? com quem eu me apaixonei. Então, eu tava mais tranquila. Porém, meu coração tava destruído, né? A gente passou por muitas coisas, né? E eu tava bem cansada, exausta de... ele tá mudando, mas eu não sou mais... Eu falei, né? Falei assim, não sou tão apaixonada, meus olhos já não brilham mais pra ele da mesma maneira que brilhava antes. Então, eu já não conseguia mais. Então, tudo que eu tinha forças pra fazer, eu já não tinha mais vontade de fazer. E aí, a gente vivia nisso, né? Às vezes brigava muito, às vezes se desentendia. E no começo do ano, em janeiro de 2026, depois da virada, eu decidi que seria a última vez. Começo agora, Começo né? agora, 3 meses atrás, exatamente. 3 meses em janeiro de 2026, eu falei que seria a última vez, que nunca mais eu ia aceitar passar por determinadas situações, que eu nunca mais ia me colocar nesse lugar e que eu tava mesmo cansada. Ou ele seria transformado ou, de fato, o divórcio ia acontecer. E em fevereiro, a gente teve uma briga muito feia. E foi ali que eu decidi. E eu olhei pra ele e falei, olha, foi a última vez. Eu já fui e voltei pra nossa casa várias vezes, mas dessa vez acabou. E foi um choque pra ele. Ele ficou sem acreditar. E eu tinha avisado. Eu falei, olha, eu te avisei que esse dia ia chegar e que quando chegasse, você não ia acreditar. E esse dia chegou. Esse dia chegou. Então, quantas coisas ruins a gente profetiza, né? A gente... Justamente. Né? Tudo que a gente... O poder da palavra, né? Da palavra. Você lança uma palavra e você fica esperando aquilo acontecer, Sim. né? Aquilo fica alimentando a tua mente, né? Isso é muito tóxico, né? Assim, pra um gente. exemplo disso é porque eu falei, era um pingo, né? Um pingo no copo cheio, um restinho que era um motivo pra acabar. Então, foi o que aconteceu. A nossa briga foi um motivo muito bobo, que já tava ali os dois exaustos e eu só esperando essa última discussão pra poder pegar as minhas coisas e ir embora. Então, foi justamente isso, né? Isso você vai alimentando, vai falando. E o mundo espiritual sendo muito vivo, eu acho que isso que o inimigo quer, de fato, é destruir as famílias, né? E aí acontecem essas situações justamente para isso, né? Para destruir lares. Imagina, lares, geração, a tua geração. Vocês não têm filhos ainda, mas imagina que não poderia destruir, né? Não, e eu falava isso. Falava assim, ó, não quero mais ter filhos. Olha isso. Falava muito, eu cheguei a conversar com os meus pais, falava, será que Deus vai me perdoar se eu não quiser mais gerar? E era meu sonho, eu falo, é meu sonho, né? Amém. Então, eu desde muito nova, desde bem pequenininha, com 8, 10 anos, eu sempre falei, eu quero ser mãe de muitos filhos. E era um sonho que, nossa, explode meu coração até hoje. E nessa época eu falava, não quero mais. Porque se não for pra ser da maneira que eu sonhei com o marido com quem eu casei, eu não quero mais. E eu tava decidida a não ter filhos mais. Eu não quero esse papo. Não falem comigo sobre isso, porque é um assunto delicado e eu já decidi que eu não quero. Não vou viver isso, porque eu não quero me sentir frustrada em relação a tudo que eu sonhei. E também não quero frustrar os meus filhos. E o meu medo era engravidar, né, dele nesse período e a gente ter um divórcio e eu ter que criar esses filhos sozinhas, porque eu vi a minha mãe passando por essa situação e eu falei, eu não quero repetir isso da minha vez. Então, se eu puder evitar, então eu pensava assim, o divórcio é uma maneira de evitar. Então, eu me divorciando dele, a gente não corre o risco de eu engravidar e aí eu ter que criar essas crianças sozinhas, né? Porque na minha cabeça não vai ter saída. Uma hora ou outra a gente vai divorciar, sendo com filhos ou não, uma hora isso vai acontecer, que seja sem filhos. Então, essa era a minha ideia de início. Então, foi quando eu, de fato, fui embora da minha casa, né? E a gente ficou aí 60 dias separados. E eu pronta pra assinar o divórcio e falar, olha, realmente chegou ao fim. E que é muito engraçado que de todas as vezes que eu saí da minha casa, eu ficava com esse sentimento de, preciso voltar.
E dessa vez eu não tinha isso. Dessa vez eu tava certa, decidida de que eu não voltaria mais. Então, eu sou muito emotiva, então eu não chorava. E todo mundo ficava, Ingrid, o que tá acontecendo com você? Você tá bem? E todo mundo ficava, meu, não é possível. E todo mundo perguntava, será que ela não vai voltar mesmo? Aí todo mundo, não, acho que dessa vez não. Porque ela tá... Dessa vez ela não volta mais. Porque ela tá convicta daquilo que ela fez. E eu tava muito bem. Então, eu fui viajar com os meus pais, fui aproveitar esse tempo. Falei, preciso distrair a minha cabeça, preciso sair desse ciclo que a gente tava. E eu fui realmente decidida a não voltar mais. O divórcio ia ser feito. O casamento acabou. Acabou. E aí, foi quando o Legendários entrou na nossa vida. Chegamos na montanha. A montanha surgiu, né? Foi quando tudo começou a mudar. Eu já conheci o projeto, já era um sonho do Felipe participar antes disso tudo acontecer, porque um dos nossos padrinhos de casamento, também pastor, subiu a montanha e já tinha feito o convite para ele, para que ele também fosse. E até então a gente tava só nessa de, um dia ele vai, mas... eu não criei muita expectativa, até porque eu tenho muito medo disso, né? Eu falei assim, eu não quero ficar aqui pensando quem vai ser o Felipe quando voltar da montanha, porque eu não quero gerar isso no meu coração e já fui tão frustrada. Na sua cabeça só exato, e isso acontecer de novo. Então, quando uns 10 dias antes, porque ele ia subir na montanha, se eu não me engano, agora, nesse próximo final de semana, acho que mudou dele, teve aí, antecipou. Né? E aí, uns 10 dias antes da montanha, ele me ligou e ele falou assim, eu tenho que te contar, né? Eu vou subir a montanha, eu vou participar do Legendários. Eu não quero contar isso pra minha família, mas eu preciso que alguém vá me levar. Preciso que alguém esteja lá e preciso que alguém participe do grupo, porque é lá onde tem todas as informações. E eu assim, como que eu vou fazer isso, né? Eu falei assim, eu já tô decidida, como que eu vou entrar nessa situação de novo? E o grupo né, esposa de Legendário, e eu já não sou esposa de Legendário. Esposa de Legendário. E aí, a Vivi, né, que ela me entrou em contato comigo, ela já tinha mandado algumas mensagens, e eu não respondia, porque eu falei, não, eu só vou estar lá no grupo, se tiver que, vão falar lá, eles vão chegar 2 horas, 2 horas que eu vou estar lá, vão deixar ele 1h da tarde, 1 hora que eu vou estar lá e acabou, eu não quero participar de live, não quero nada. E a live foi rolando, né, então eu de fato não participei das lives, né, não de todos os dias. E aí a Vivi um dia, ela me ligou, e ela falou assim, por que você não responde? O que tá acontecendo? Fala comigo alguma coisa. Gente, só um adendo. É outra Vivi, tá? Não que essa não faça, essa faz também, né? Um trabalho lindo. Mas é outra Vivi. E ela vai estar com a gente aqui semana que vem, a Vivi, que é gaúcha, uma querida que cuidou da gente também. Vivi, amo e honro sua vida. E tô muito feliz, obrigada por ter nos apresentado a Ingrid e ter trago ela pro nosso grupo. E foi isso. Então ela me ligou e falou, me fala o que tá acontecendo. E eu expliquei pra ela, falei, olha, ele me avisou que ia pro Legendários, me falou que tinha que entrar no grupo, mas eu já tô decidida a me separar. Eu nem sou mais mulher dele. Eu não sou mais de Legendário. Tô aqui, nem sei por quê. E aí ela falou assim, Ingrid, vamos fazer uns dias aí, né, um propósito de oração, porque eu falei, eu de fato não tava disposta a isso, não acreditava que a gente ia voltar, né, porque eu tava mesmo decidida, mas ao mesmo tempo eu fiquei, Deus sabe de todas as coisas, então eu não vou deixar essa oportunidade passar, porque se Deus estiver fazendo algo no meu casamento, então deixa eu aproveitar, porque quem sabe, né, o que mais que eu vou precisar passar para de fato reconhecer que sem Deus não dá para fazer absolutamente nada. Verdade. E era esse o pensamento, que eu tinha sempre muito, né? Eu via bastante testemunhos e eu ficava assim, nossa, tanta gente passa por tantas coisas, né? Para poder viver de fato o encontro com Deus, né? Ser mais, né, presente ao Senhor, ter mais momentos de oração e de fé, enfim. O que será que eu vou precisar viver a mais para isso acontecer? Porque de fato era uma chama que tinha se apagado em mim em relação a tudo isso. Então eu falo, né? A esposa desse pastor que subiu a montanha, que são os nossos padrinhos de casamento, ela me ligou durante esse processo, e ela falava, olha, Deus tem grandes coisas pra fazer na sua vida, e eu só não quero saber, sabe? Não quero. Ele, assim, né? Ele teve o tempo de fazer. Agora que eu saí, eu não quero mais. Então, eu ignorava, completamente ignorava.
Ignorava. E aí, foi aí que eu comecei a participar das lives por conta da Vivi, que ela falou, vai lá, assiste as lives e participa. Se não acontecer nada, aí ok, você tá, pode fazer o que você achar que você tem que fazer, mas se acontecer, dá uma chance pra Deus transformar a sua vida. E foi o que aconteceu, né? Então, nas primeiras lives eu ainda estava na casa da minha avó, que foi onde eu fiquei esse tempo. E aí, um dia eu liguei pra ele e falei, olha, eu acho que eu tenho que voltar pra nossa casa. E foi muito difícil, porque eu tava nessa de que ele tinha que fazer algo. E eu me colocar no lugar de alguém que, olha, eu vou precisar ligar e falar, vem me buscar, que eu quero recomeçar, né? Que eu tô disposta a tentar mais uma vez. Mas então, isso, só um adendo, foi talvez o que você ouviu nas lives que foi gerando isso dentro de você e talvez já começou uma transformação, foi, assim? Porque eu falei assim, não é possível que tantas vidas, porque eu sonhei com isso, né? Eu falo assim, cresci imaginando o dia em que eu tivesse a minha família. Agora que eu tenho a minha família, eu vou simplesmente abrir mão e falar, olha, o diabo já fez tudo que ele queria, então toma, é seu. Eu ficava incrédula de, será que realmente eu não tenho uma chance de viver tudo que eu sonhei? Porque eu falava, né? O meu sonho era que a minha casa fosse um lugar de oração, que eu pisasse dentro da minha casa e que eu sentisse a presença de Deus. E nunca teve. Né? Porque a gente casou e isso acabou. Então, a gente foi deixando as coisas acontecer, se afastando cada vez mais de Deus e a gente não tinha momento de oração, a gente não lia a Bíblia junto. E o Felipe, ele é super entendido da Bíblia. Eu falo, gente, ele é... Nossa, eu falo agora, né? Depois do processo de a gente lendo a Bíblia junto e orando junto. Quanto isso traz clareza pra mim. Porque pra mim era muito difícil ler e entender aquilo. Porque eu falo, é muito complicado ler a Bíblia, né? Eu falo, se você não lê com muita atenção, você fica ali meio perdido nas histórias, né? E ele trazia muita clareza pra mim. E eu falo, eu já vi ele ministrar tantas vezes. Olha Quantas isso. vezes eu vi o meu esposo, meu namorado, o meu melhor amigo em cima do altar. Ele era diácono, né? Sim, diácono, olha só. Sim. Por que agora que a gente casou eu não vou viver isso? E foi quando eu falei, não é possível, eu não vou deixar isso se apagar, né? Eu falei assim, eu já vi ele transformando vida, assim, Deus através da vida dele, movimentando e transformando muitas vidas. Eu falo, quantas vezes eu vi ele em cima do altar e as pessoas iam lá e se ajoelhavam e aceitavam Jesus. E quantas vezes a gente recebeu ministrações e profecias de que nós, como casal, nós transformaríamos vida de outras pessoas. Então eu falo, não é possível, Deus, a gente teve que passar para poder aprender. Eu falo assim, todo o processo transformou muito a vida do Felipe, mas também me transformou, porque eu acho que se não fosse tudo isso, eu não ia reconhecer o quanto eu precisava também ser transformado, o quanto isso precisava também chegar até mim de que, você não tá certa em tudo, né? Não é só você, né? Eu falo assim, não precisa você querer resolver todas as coisas. Então, a gente foi trabalhando nisso. Então, Deus foi me trabalhando durante esse processo nisso, porque eu falo, né? Durante as lives, as minhas orações transforma o meu marido. E foi através do livro O Poder da Esposa que Ora, que quando eu comecei a ler antes, né? Porque tem um tempo lá pra você fazer a leitura do livro. E eu comecei antes. Eu falei, não, eu vou me entregar de corpo e alma nesse projeto, porque eu quero minha casa transformada. Amém. E lá que eu aprendi de que a gente precisa primeiro se olhar no espelho e falar, olha, aqui não tá legal. Imagina ele descendo lá transformado, encontrando dentro de casa a mesma mulher que cobra, a mesma mulher que quer atenção o tempo inteiro, a mesma mulher que não dá o tempo, né? Porque eu falo, o homem precisa do tempo deles, né? A gente vive aí com 1 milhão de coisas na cabeça, querendo passar isso pra ele de alguma maneira, e ele tem um tempo pra poder discernir todas as coisas. E eu fui trabalhando isso em mim, de que eu não precisava mais cobrar, falar mal do meu marido nunca mais, porque era o que eu mais fazia. Falar, não quero nunca mais ter que abrir a boca pra trazer palavras ruins e negativas do meu marido, porque é o que vocês falaram, o poder da palavra. Então, se eu falo que o meu marido é um cara agressivo, se eu falo que o meu marido é um cara que não me dá atenção, que não me coloca prioridade, é isso que vai acontecer. Então, depois disso, eu quero só profetizar de que ele é um cara carinhoso, um cara calmo, um cara que me respeita e que me coloca em primeiro lugar. Então, realmente fui muito transformada. E nesse processo, né, eu voltei pra minha casa, foi muito transformador pra gente dentro de casa, porque no dia que eu cheguei,
E ele foi te buscar? Só Foi uma me buscar. Então você ligou pra... Liguei, ele foi... Aí acho que ele pensou, ai, gente, já deu certo. Ai, meu A gente Deus. combinou de sair. Ele falou assim: vamos conversar em algum lugar. E aí eu falei assim: eu não quero ir pra lugar nenhum, quero voltar pra minha casa. Então ele foi me buscar sem nada. A gente não tinha feito mala, nada. Eu sabia que eu ia voltar pra minha casa, mas eu também tava com aquela, não quero deixar ele Um pé lá, sabendo outro que eu vou voltar. Eu sei que eu vou, mas vamos conversar com ele primeiro. Então eu voltei pra minha casa e a gente teve um momento na mesa da nossa casa que a gente orou, ele orou antes da gente começar a conversar e entregou naquele momento a Deus mesmo de que o Senhor fizesse parte daquele momento. Amém. E ele fez uma lista de coisas que a gente precisaria mudar e de que ele precisaria mudar no nosso casamento para que a gente de fato fosse transformado. Isso antes da montanha. Então eu falei, meu, já começamos. E a gente conversou muito sobre isso e fizemos um grupo no WhatsApp e colocamos lá no grupo a listinha. Então, olha, isso aqui não pode mais, falar desse jeito não pode mais, briga na nossa casa por conta dessas situações não pode mais. E ele também se colocando no lugar de, olha, o que eu puder fazer pra ser mais carinhoso, mais atencioso com você, eu vou fazer. E se algo que eu fizer ou que você for fazer em relação a mim, a gente não entrar em concordância, a gente fala. Então, olha, eu não me senti bem nessa situação. Acho que do jeito que você falou aqui não foi legal. Olha, o jeito que você se comportou nesse lugar não foi legal. Então, a gente fez uns combinados. E foi aí que eu voltei pra minha casa, né? Falei pra ele, então tá bom, então eu volto. Eu volto. Ai, gente, Então, que bênção, combinado. né? E aí eu voltei pra minha casa. E aí foi um desafio, né, pra mim. Eu falei pra ele, né, que um dia depois, quando eu fui buscar as minhas coisas, eu fui pra casa da minha avó e falei, vó, eu cheguei lá chorando, né, porque eu já tava com muito medo. Sim. Falei, vó, lá vai eu de novo. Vou dar mais uma chance, Vou dar mais uma vó. E eu tinha muito medo de falar com a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela foi muito machucada também durante esse processo de ver a filha dela vivendo tudo que ela passou. Então, eu fico emocionada. E aí foi muito difícil pra mim entrar em contato com ela e falar, mãe, tô voltando pra minha casa. Porque durante esse tempo, ela e o Felipe, eles entraram aí num conflito, né? De eu sou a filha, eu sou a mãe dela e eu sou o esposo. Tô tentando aqui, mas como é que eu vejo a minha filha nessa situação, vivendo tudo isso tão nova? O que eu posso fazer pra que ela não passe por metade das coisas que eu passei? Então, foi muito difícil, muito difícil. E aí eu mandei uma mensagem pra minha mãe, falei, mãe, talvez a senhora não entenda agora, mas eu tô voltando pra minha casa e ainda mandei assim na mensagem, não na intenção da Ingrid e do Felipe ser transformado, mas que Deus transforme esse casamento. Amém. E que Ele faça todas as coisas. E eu tenho certeza que agora, colocando Deus dentro dessa situação, as coisas vão acontecer. Então, eu falei pra ela, te respeito e entendo se a senhora não quiser o contato, se de imediato a gente não conseguir essa aproximação, mas saiba que eu confio no Senhor e sei que Ele vai fazer grandes coisas. E aí, ela só falou isso, falou assim, Deus sabe de todas as coisas, toda escolha tem uma consequência, foi bem assim. Eu falei, ai, meu coração, mas eu quero que você seja feliz. Então, se é assim, você vai estar bem, então, amém. Né? Amém. E aí, a gente foi passando até chegar à montanha. Isso tudo 10 dias antes da montanha. Gente. Muitas coisas. E aí a gente foi vivendo isso, né? Então, a gente fez um propósito de oração que a gente ora todos os dias antes de dormir, de joelhos no chão, antes da montanha. Amém. Isso começou e foi uma iniciativa dele, porque é o que eu falo, né? Eu sempre orei para que meu casamento fosse um lugar onde a presença do Senhor estivesse lá, onde as pessoas entrassem e falassem, meu, aqui é realmente uma casa de oração, onde as pessoas buscam mesmo a presença de Deus. E quando a iniciativa disso veio dele, encheu meu coração de, nossa, graças a Deus, eu tô no lugar certo. Realmente vai ser esse casamento, essa casa vai ser transformada. Então a gente vem aí nesse propósito de fazer essas orações e tem transformado e cuidado da gente, trago mais intimidade pra gente como casal, mais liberdade pra gente, mais respeito e as coisas foram acontecendo. E aí, ele já na outra semana, na quinta-feira, já ia pra montanha. Ele fez as malas dele. Ah, isso que Não, eu perguntava. Quem ele fez a mala? as malas. Eu fiquei só ali de olho, ele me perguntava, o que você acha de levar essa calça? Eu vou com esse tênis, que eu faço? E eu não sabia que Ele não seguiu a lista. Ele seguiu a Pra lista. disputar o caminho dele. Ele seguiu ali, até porque o pastor, que é nosso padrinho de casamento, ele falou, segue a lista e desfrute o caminho. Não tem mais dica, é isso, segue a lista e desfrute o caminho.
E foi assim que ele que seguiu, né? E como eu não participei de todas as lives, porque eu realmente não tava aí empenhada nisso, então eu não sabia que não era pra fazer a mala, que tinha que deixar você ele. Deixou. Eu deixei. Querendo ou não, você ajudou. Eu só fiquei ali, acho que leva esse, mas ele que fez a mala dele. E aí eu levei ele, né, até a igreja para que ele pudesse, né, ir servir, ir pra montanha de fato. E foi muito difícil, assim, né, porque a gente trabalha junto. A gente não tem filhos, mas a gente trabalha junto. E tudo que eu preciso é pra ele que eu ligo, é com ele que eu falo. Então, se eu tiver alguma dúvida em relação a qualquer processo, é com ele que eu vou conversar. E não ter ele naquele momento foi muito desafiador, assim. Eu falei, a montanha na minha casa também foi super difícil. E aí eu me despedi dele, fiquei com a responsabilidade de cuidar de tudo. Então, fiquei com o celular dele para atender os clientes dele, fiquei com o meu para atender os meus clientes. E aí foi gerando isso tudo em mim, né? E ao mesmo tempo, separando o momento para poder orar, para poder entregar a Deus todas as coisas. E de fato, fazer essa transformação em mim antes que ele voltasse. E eu tive muitas experiências em casa, né? Teve um dia que eu passei muito mal antes de dormir, que eu me senti muito mal. Inclusive, quando teve o chá das mulheres, né? Das esposas. E elas falaram, olha, se acontecer alguma coisa, depois você pergunta pro marido. Olha, que nesse dia, como é que você tava lá? E foi muito engraçado. Quando ele voltou, ele falou que foi a pior noite dele também. Eu falei, a gente tava, então, conectados aqui. Tava bem alinhado. Foi, e aí foi... Enfim, aí as coisas começaram a acontecer. Eu falo que, assim, um dos maiores testemunhos depois da montanha foi que no dia que ele voltou da montanha, era aniversário da minha mãe. E ela mora bem próxima ali da igreja. E eu, na hora, eu não pensei nisso, mas eu acho que como um ato de fé, eu peguei uma mala, uma mochila em casa, coloquei uma roupa nova pra ele, coloquei toalha, falei, olha... Se ele quiser, a mala tá pronta pra ir no aniversário da minha mãe. Então, seja o que Deus quiser. Mas se ele quiser, tá aqui pronto. Então, eu levei a mala, né? E antes de ir pra igreja, eu passei na minha mãe. Sabia que não ia poder ficar lá a tarde inteira, mas passei na minha mãe. E a minha avó, de parte de pai, minha avó e minha tia, minhas duas tias e minha avó falou, eu quero ir lá com você, eu quero receber ele. E eu falei, ai, meu Deus, ele vai ficar muito feliz de ver vocês, porque a gente sempre foi muito próximo, né? A gente se desconectou um pouco durante esse processo, por todas as coisas que aconteceram, mas falei, o Felipe vai ficar muito feliz de ter vocês lá, então vamos. E aí a gente chegamos lá na igreja, acabou que um primo meu, que também é legendário, ele acho que é do interior, não sei certinho ali onde ele mora, mas é mais distante, ele veio pro aniversário da minha mãe, e ele falou, eu vou lá também. Que legal. E ele falava, eu quero reacender isso em mim, porque já faz um tempo que eu fui, ele não tinha servido, então eu falei assim, eu quero ir lá pra poder reacender tudo isso. E aí a gente se encontramos lá, foi lindo, choramos um monte, falei, gente, não tenho mais lágrimas pra esse momento, porque foi realmente transformador, assim, um momento de se encontrar, de abraçar a família. E ali, quando a gente tava saindo, eu perguntei pra ele, eu falei assim, olha, e antes de eu sair, a minha mãe pegou e falou assim, olha, eu quero que você fale pro Felipe que se ele quiser passar aqui pra me dar um abraço, que ele pode vir e dizer que eu amo muito a vida dele. Eita. Aí eu falei, meu Deus, já começou. 50% já foi. E eu fui mais tranquila pra poder fazer o convite pra ele, né? De falar assim, olha... Aí quando a gente saindo, eu falei assim, olha, minha mãe falou que se você quiser dar uma passada lá pra dar um abraço nela, que ela ama muito você, ama muito sua vida, mas que ela respeita se agora não for o momento. Eu ainda falei pra ele, a mochila tá no porta-malas. Se você quiser tomar um banho antes, a gente sobe lá, toma um banho, depois você desce, vai falar com ela. Ele falou assim, não, vamos lá. Aí eu falei, meu Deus. E quando eu falei pra ele, que eles voltam muito chorões, né? Pelo menos o meu marido voltou muito chorão. E aí quando eu contei pra ele já chorou ali. No meio do estacionamento, ele já começou a chorar. E eu falei assim, ai meu Deus. Amém. Vamos lá nesse aniversário. E aí quando a gente chegou... Ele e a minha mãe, eles se abraçaram. Eu falei, acho que eu chorei junto com eles, porque foi muito importante pra mim, né? Eu falei, a minha ligação com a minha mãe, com a minha família, a gente sempre foi muito unidos. Eu não queria que, na minha vez, com a minha história, com a minha família, as coisas não acontecessem, né?
E ver eles ali abraçados, ele pedindo perdão pra minha mãe, e a minha mãe disposta a vivenciar tudo isso também foi muito marcante pra mim, né? Foi um dos milagres que o Senhor fez depois da montanha. Então, a gente teve esse momento, ele também abraçou meu pai, conversou com meu pai, e a gente foi vivendo essa transformação junto, né? Depois disso, a gente já saiu junto, a minha mãe já foi na minha casa, então as coisas faz pouco tempo, mas a gente já tá ali construindo uma relação, né? E isso tá sendo muito importante pra mim. E Deus transformou completamente. Então, ele chegou em casa, eu fiz toda a decoração, deixei tudo muito bonito. Gente, ela saiu assim, de desengajada completamente. pra uma completa esposa de Legendário já. Tanto é que no café, a Cristina, que é uma esposa que eu conheci lá no Legendários, inclusive, a gente se acompanhou ali durante esse processo, e o marido dela era da mesma família do Felipe. Olha Falo, só. meu Deus, como Deus conecta Até as isso, coisas, Deus né? prepara. E ela falava assim, como depois de tudo isso, você ainda tá aí super empolgada a fazer as coisas acontecer. Eu falei, é agora. Ou vai ser agora, ou eu falei, não quero passar por mais dificuldade pra reconhecer que sem Deus, nesse casamento, as coisas não vão acontecer. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, eu realmente fiz. Li o livro, participei das lives, orei, fiz toda a decoração da casa, né? Deixei ele chegar, preparei a janta. Então, assim, foi muito, muito importante, porque eu realmente me entreguei confiando nisso, né? Na reunião, as mulheres falam, cria expectativa. Né? Faz a sua parte, mas cria expectativa, porque não tem como sair de lá e não ser transformado. E eu falei, não quero criar expectativa. E ela falou assim, não, pode ficar tranquila que Deus sabe de todas as coisas. Então eu fui muito tranquila, né, amém, eu sei que coisas vão acontecer, mas se não forem exatamente da maneira que eu gostaria, que a gente construa isso durante o processo. Então eu tava com esse pensamento, meu marido, ele vai voltar melhor, a gente vai buscar mais ao Senhor juntos, mas o que não acontecer pós isso, a gente vai construindo. Mas eu falo, né? Aconteceu. Aconteceu. Amém, gente. Aconteceu. Infinitamente mais. E aí a gente foi vivendo esse processo, né? Pós-montanha, de muita oração. Eu falo, tem a parte de abrir a porta do carro, que eu falei, gente, aonde esse homem abrir a porta do carro pra mim? Que é sempre muito fechado, muito reservado, não gostava muito de muito afeto, né? De estar muito próximo. Eu falei, quando ele abriu a porta do carro pra mim, eu falei, sério. Eu falei assim, eu tô um pouco indignada, mas pode fazer de novo, tá bom? Me belisca, Deus. Não, são coisas que a gente escuta que são detalhes mesmo. Sim. Não, e meninas, não é só na primeira, né? Hoje eu cheguei aqui também, meu marido abriu a porta do carro pra mim. Assim, não é todas as vezes, fala, é mesmo, ele é legendário. Isso aí, a gente e assim, as coisas da casa sempre ficava pra mim. Então, eu que lavava, eu que fazia comida, eu que limpava a casa. Uma vez ou outra ele ajudava. E aí, depois o Legendário, assim, do nada, ele simplesmente levanta do sofá e fala, não, vou lá lavar a louça. Aí eu, não, deixa. Aí eu lembro. Nosso olho vai assim, né? Eu falo, não, deixa que eu te ajudo. Aí eu lembro e falo, não, deixa ele fazer. Então, essa transformação diária, assim, de ver o quanto ele tá mais paciente, o quanto a gente se conectou mais durante esse processo, o quanto eu consegui me olhar pra dentro e falar, realmente eu precisava mudar coisas em mim pra poder viver essa transformação, né? Então foi muito especial, tá sendo muito especial, é tudo muito recente, mas eu tô muito feliz com tudo que Deus fez, tudo que Deus tá fazendo, com todos os momentos que a gente tem de oração, com todos os momentos que a gente foi pra um culto, que a gente orou junto. Então eu sentia muita falta, porque quando a gente ia na igreja, né, eu falava, eu queria tanto que ele segurasse a minha mão, pra gente viver ali, porque eu sou muito do toque, né, de estar junto. E ele não fazia isso, eu com medo de cobrar e alimentar mais isso. E hoje, né, depois disso tudo, ver o quanto ele estica a mão pra poder me dar a mão, ou tem um momento de me abraçar pra gente orar junto. Então isso faz toda a diferença, tem transformado os meus dias. Eu tô muito feliz. Esse projeto Legendários, ele transformou a minha casa, e eu sou muito, muito, muito grata por tudo, por todas as mulheres que estão lá para poder ajudar, auxiliar e servir como referência pra gente que tá chegando, né, pra mim, que foi a primeira montanha, e saber que muitas passam por muitas coisas na mesma ali, né, desse medo, dessa insegurança, de saber, realmente existe uma solução para isso, e ver que sim, né,
que existe uma solução, né? E que quando a gente coloca Deus à frente de todas as coisas vão acontecendo. Às vezes não no tempo que a gente quer, porque eu queria que fosse há muito antes. Rápido. Mas saber que talvez eu não estivesse pronta para isso. Talvez eu não reconhecesse de que a transformação também precisaria vir em mim, que também precisaria começar a partir de mim para que isso de fato acontecesse, né? Então, talvez se isso fosse transformado há um tempo atrás, fosse diferente, né? E agora mais preparada, mais entregue a tudo isso e saber que eu erro sim e que eu posso reconhecer isso, de que eu não posso dar brechas também, ou apontar, ou acusar o meu esposo e tá ali junto para que a gente, junto um confie no outro para que as coisas fossem acontecendo, foi realmente me transformando. E aí estamos aqui, esperando a próxima. Que venham muitas montanhas, amém. Porque ele quer ir em todas, se deixar, vai em todas. Bichinho laranja picou ele na montanha. E agora só tá esperando a próxima, né? Mas é isso aí, é transformador mesmo. Aproveita aquele que tá muito recente e deixa que ele vá mesmo, né, Vivi? Tem que ir mesmo, né? Cada montanha, assim, eu acho que eles voltam ainda melhores, né? Deus, ele vai... Meu marido, a gente fala que... A gente comenta em casa que a montanha é a casa de Deus. Então, acho que quando ele vai, que ele volta, acho que tem um tratar diferente, tem alguma coisa que ele aprende, tem uma palavra que você escuta e você vai mantendo a sua casa nessa chama. Nós não somos perfeitos, né? Mas eu acho que a montanha é uma forma de você tentar... eu acho que tá mais alinhado com o propósito daquilo que Deus quer com a gente, né? E eu ouvindo você falar assim, me lembra muito uma passagem de Coríntios que fala que tudo se fez novo. E eu acho que é isso, assim, eu acho que esse pós realmente o Legendários, ele tudo se fez novo na sua casa, isso é muito bonito e eu espero que, acho que também muitas meninas consigam se identificar com a sua, meninas acho que ponto da sua idade, né, com tudo isso, e eu acredito muito no casamento, né? Eu vou fazer quase 25 anos de casada também. Tô com meu esposo desde os 13, a gente praticamente foi morar junto com 16, então assim... Tanto de montanhas que a gente passou sozinho, seria muito mais fácil se a gente tivesse descoberto talvez essa ferramenta lá naquele começo. Mas graças a bom Deus a gente conseguiu segurar até aqui e hoje a gente tem essa ferramenta para deixar a gente ainda mais forte, a gente ainda mais unido. Porque na prática somos um só, né? Sim. E temos que sempre buscar, né? Não adianta você ficar sentadinha e falar, não, Deus vai resolver para mim. Deus vai resolver. Mas você precisa fazer a sua parte, né? Você precisa fazer alguma coisa, né? E uma das orações que eu faço é que a gente venha mantendo isso, né? Porque eu falo, né? Eu acho que é muito transformador, realmente, a montanha. Realmente, as coisas acontecem, né? Porque tem muita gente que... será mesmo? Acontece. É de verdade. Se a gente estiver entregue a isso, realmente acontece. Mas o meu desejo e as minhas orações é que a gente consiga manter isso, porque o dia a dia é muito difícil, né? A gente vai ter aí outras batalhas, outras montanhas a ser vividas e outras dificuldades. E eu desejo isso, de que a gente esteja posicionado no Senhor e que realmente as coisas venham transformando, porque é o que eu falo, antes sem Deus já era difícil, né? Sem a presença do Senhor, sem entregar na mão dele, deixar que ele fizesse as coisas, foi só piorando. Então hoje as lutas vão vir, as coisas vão acontecer, é só o começo, né? Eu falo, a gente só tem 2 anos de casado, é só o começo, ainda tem filhos pela frente, que é uma demanda. Muitos filhos, que é mãe de muitos, né? Amém. Então, a demanda, eu sei que é pesada, mas eu quero que o Senhor, e quero estar disponível a isso, de que o Senhor esteja presente em todo o tempo, para que realmente as coisas as coisas difíceis não venham acontecer, mas que com o Senhor a gente tenha aí mais facilidade, né, para poder entrar aí nessa montanha e ser transformado e ajudar outras pessoas e se ajudar, né, nós como casal também. Glória a Deus. A gente, acho que agora recente, assim, né? Pegamos, acho que muito fresco, né? Esse pós-montanha. Depois eu vou querer fazer uma parte 2, quando vai um dia subir outras, e você vai continuar contando. Amém. Acho que é isso, porque é trazer essa continuidade, né? Vocês aprenderam e agora juntos vocês estão caminhando debaixo do propósito e voltaram a ser ali o cordão de 3 dobras, que eu acho que isso que é tão importante. E agora a gente, infelizmente, caminhando pro final, porque eu ficaria aqui, ficaria aqui
a tarde inteira falando com você, que é um prazer, assim, uma simpatia linda, por sinal. Que você falasse, acho que para outra mulher que tá em casa, às vezes desacreditada, que passou pelo que você passou, para elas talvez verem nessa ferramenta, que é essa Montanha dos Legendários, talvez essa última chance, se vale a pena elas acreditarem. Queria que você falasse um pouquinho para elas. Sim, eu falo que Deus sabe de todas as coisas, né? E eu fui completamente transformada. Eu, Ingrid mesmo, a esposa, né? O outro lado. E se abrir para esse processo, né? Eu sei que é muito difícil, às vezes as pessoas na nossa volta vão dizer que não tem saída, que acabou ali, mas se abrir para esse novo, né? Para um outro processo. E colocar o Senhor, realmente, eu falo que se não fosse Deus na minha vida, né, durante esse processo, se eu não entregasse tudo na mão dele, porque essa foi a minha oração, Senhor, é tudo seu. Então, o Senhor cuida do jeito que tiver que ser, faça como tem que ser, no tempo que tiver que acontecer. E eu acho que é isso que eu quero mostrar para outras mulheres da minha idade ou casadas, enfim, que não desista disso, né, do casamento em si, porque eu acho que a coisa mais linda que o Senhor fez é a família. Então, me entregar a esse processo e me disponibilizar e trazer o Senhor comigo, de dizer, é seu, é tudo seu, fez com que eu chegasse até aqui. Então, o desejo do meu coração e a minha oração é que todas as mulheres que assistirem esse podcast, ouvirem esse podcast, sintam isso, de que a gente precisa, de fato, entregar tudo. A gente sozinha, sem o Senhor, não é nada, a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum. Mas se a gente colocar o Senhor nas situações do nosso casamento, na nossa vida financeira, no nosso profissional, Ele sabe exatamente como conduzir todas as coisas. Então eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor alcance vocês, que o Senhor traga isso para dentro da sua casa, que você possa sentir a presença de Deus assistindo esse podcast, que você seja transformada, que a sua casa seja transformada, e que esse programa, né, seja só o início de muitas coisas, de muitas mulheres que passarão por aqui e fará também a diferença na vida de outras que estão assistindo. Amém. Amém, querida! Eu vou, então, só passar agora os últimos recadinhos, já vou passar para Maria se despedir, então. Eu só quero reforçar que nós estamos aqui doando o nosso tempo, acho que trazendo, de fato, histórias reais para vocês, porque o nosso objetivo é alcançar famílias e a gente talvez mudar gerações através de um testemunho. Se uma pessoa for alcançada e se uma pessoa tiver a vida transformada, assim como a Ingrid teve, pra gente vai ter valido a pena tudo. Com certeza, assim, né? Esse é o nosso certeza. grande objetivo. Então, assim como o homem não caminha sozinho porque ele é uma presa fácil, a mulher também não deveria caminhar sozinha porque nós também somos presas fáceis, né? Nós somos falhas, a gente também tem brechas e a gente tem que se unir. Então, a gente tem um grupo que são as Mulheres Forjadas, que são unidas ali por mulheres de legendários mesmo. Você vai ser super bem-vinda. A gente vai deixar depois o QR Code aqui para vocês entrarem no nosso grupo. Tem mais de 100 mulheres lá que a gente vai se acolher e a gente tem ali encontros semanais. Vai ser muito bom caminhar com vocês. E a gente está aqui de braços abertos para recebê-la. A gente também tem um grupo dos homens, que são os Homens Forjados, ali formados também por legendários. Ele também tem encontros. Então não deixa de fazer parte do grupo dos homens. Depois a gente passa o link ali, se você é legendário estiver assistindo, ou se o seu esposo não estiver nesse grupo, entre em contato com a gente. E se você se identificou e fala, não, preciso mandar meu marido para essa montanha, porque é a última coisa que é o último recurso que eu tenho, e não sabe por onde começar, fala com a gente, procura a gente, que a gente vai te ajudar a encaminhar, vai ver, se você não mora no Brasil, mora fora do Brasil, a gente vê o calendário ali da próxima montanha e te indica também. Então a gente quer de fato pegar na sua mão e quer que a sua vida seja restaurada e transformada. E se você tem um testemunho maravilhoso e abençoado, assim como o da Ingrid, e quer vir aqui contar o testemunho, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Amém! Quanta coisa boa, gente. Quanta coisa boa que o Senhor tem derramado e que o Senhor continue derramando sobre as nossas vidas e que a gente possa realmente levar um pouquinho do conhecimento da palavra do Senhor para quem
para quem está necessitando. Então, esse é o nosso servir aqui, meu, da Vivi, a Ingrid hoje servindo com o tempo dela, com o testemunho dela. Então, não deixem de assistir, curtir, compartilhar com todas as pessoas que você, de certa forma, acha que vai precisar, que vai edificar. Porque um testemunho edifica a vida de muitas pessoas, né, Vivi? Então, eu gostaria de agradecer você pelo seu tempo, que o Senhor continue fazendo grandes coisas na sua vida, continue edificando a sua casa, da sua família, e que Ele derrame cada vez mais bênçãos e prosperidade para você e para sua família. Amém. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, de verdade é lindo o projeto, eu estou muito feliz de poder participar e desejo que vocês continuem aí por muito tempo, que outras mulheres possam vir aqui contar o testemunho e que Deus abençoe muito a vida de vocês, porque é lindo, é muito bonito ver o trabalho que é feito do outro lado, né, com as mulheres, com as esposas de legendários. Então, sou muito, muito grata mesmo. Obrigada. Obrigada a você.